parte de record aqui, record, eu tô gravando. Vamos ver se tô gravando aqui, vamos ver como que vai ficar a gravação. Boa noite, Rafael Almeida. Bom, menos de 1 minuto para a gente começar. Vou botar meus óculos de novo, senão daqui a pouco eu não vou enxergar direito. E todo mundo aqui dentro. Então, não estou compartilhando a tela nem nada. Cara, a velocidade de upload aqui, para vocês terem uma resolução, acredito eu que esteja boa, tá em 200 kbps por segundo. Tá boa, viu? Tá boa. Não come muita banda, não. Impressionante. A ferramenta aí é boa. Olha lá, não aguardo no início. Tá aí escuro. Tá bom. Bom, já são 7h05, vou compartilhar minha tela. Qual a ideia desse treinamento, galera? Todos estão assistindo aí, todos estão vendo a tela, estão conseguindo enxergar tudo, enxergar a mim, enxergar a tela. Pena que não funciona no Linux. Vocês estão enxergando bem a tela aí que eu estou compartilhando? Tem alguma coisa na frente? Você podia entrar e me ajudar, né? Entra aí. Te mandei o link? Não, mas entra só para ver o link só. Eu sei que se te chamaram você vai ser correndo, mas entra só para ver o link para acompanhar. Eu te mandei pro teu e-mail. Só clicar, baixar as coisas e fazer. Bom, vamos lá, galera, para não atrasar ninguém e ter treinamento. Qual é a ideia, pessoal? A gente montou um conjunto de treinamentos focados em web e internet. E hoje esse seminário de 1 hora é para explicar mais ou menos o que rolará no treinamento de segurança focado em WordPress. Por que isso? Porque hoje a maioria dos problemas dos desenvolvedores que trabalham com WordPress, da galera que mexe com WordPress, é esquecer a parte de segurança, ou se não, eles não detêm conhecimento para assegurar o blog deles. E mais, eles nem detêm conhecimento prévio para fazer o quê? Para fazer a escolha correta do serviço de hospedagem daquele portal, daquele site. E esse é um passo principal, primordial na hora que você está montando o projeto, na hora que você está montando o site, na hora que você está montando ali o seu portal baseado em WordPress, ou em Joomla ou em Drupal. Mas o foco aqui é o WordPress. Então, uma das coisas mais importantes é entender o quê? Primeiro, qual é a diferença de um web host? Qual é a diferença de uma VPS? Qual é a diferença de um serviço de hosting? Para quê? Para na hora que você estiver programando, arquitetando o seu projeto, que trabalhará com um CMS, tanto faz ele, você só saber entender o que cada um daqueles serviços de hospedagem lhe oferece de benefício e de malefício. Por quê? Quanto mais serviços você tiver, mais poder de configuração, criação, alteração, maior deverá ser o seu conhecimento quanto à administração de servidores Linux ou Windows. E isso é importante entender. E essa apresentação aqui, espero que vocês estejam enxergando, é uma apresentação que tenta explicar isso mais ou menos. Vocês estão vendo aí todo o material? Esperando aqui a resposta. A Castança ainda está baixando um pouquinho, tudo mais? Demora. Vocês estão vendo aí? Sim? Ótimo. Então, qual é o primeiro passo na hora que você vai trabalhar com o WordPress? Seja no desenvolvimento ou seja na administração, focando em segurança. É saber qual serviço de hospedagem é o mais adequado para a minha solução, para o meu produto. Mas antes de eu saber qual é o mais adequado, você precisa descobrir quais são as diferenças entre cada um deles. Primeiro, o que é o web hosting? O web hosting nada mais é que um servidor dividido em vários pedacinhos, onde o provedor desse serviço, onde o dono desse serviço de web host vai te dar um diretório e um virtual host, seja no Apache ou seja no Nginx, que são servidores web. E esse cara, em alguns casos, não na maioria das vezes aqui no Brasil, ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar o shell, mas só para aquele home directory, só para aquele diretório que você poderá mexer. E até mesmo com algum controle de permissionamento e algum controle de... Deixa eu ver aqui como está. Ficou bom, vira, com algum controle em cima de comandos. Então, assim, o web host, queira ou não queira, é a solução mais básica, onde a responsabilidade pela administração do seu host, do seu site, fica em 99,99% dos casos em cima da empresa que provê isso. Porque quaisquer problemas relativos a backup, quaisquer problemas relativos à conectividade com serviço, abertura de porta, até mesmo em alguns casos com permissionamento, ficará a cargo
da empresa de host. Vamos um exemplo. Você fez o upload de um arquivo de imagem e esse upload de arquivo subiu com a imagem com a permissão errada, com a permissão da imagem errada. Então você não está conseguindo enxergar esse arquivo de forma correta no seu site. Você teria que lá, se fosse Linux, rodar um comando chmod ou chon ou chgroup para fazer alteração. Na maioria dos casos de web hosting, isso não acontece. A responsabilidade pela troca do permissionamento fica a cargo da empresa de hosting. Então, ele é o melhor caso, o melhor ambiente para quando você está fazendo o quê? Está contratando o serviço e você não detém conhecimento algum quanto à segurança da informação. Você não sabe nada do que está acontecendo. Porém, as empresas de hosting não têm a capacidade de chegar e analisar todo o permissionamento, todas as configurações necessárias para você garantir a integridade e a segurança do seu ambiente. E aí parte para quê? No caso do WordPress, existe um conjunto de plugins de segurança que fazem esse pré-check, que faz esse pré-check para você. Então, se você instalar um conjunto de plugins e clicar lá, por favor, analisar, faça o scanner no meu portal ou no meu site baseado em WordPress, ele terá a capacidade de verificar para você quais são as permissões ou as configurações que estão abertas e podem ser exploradas por hackers ou por crackers para ir arrebentar com o teu blog e teu site. Porém, não quer dizer que, escaneado, encontrado uma vulnerabilidade, ela poderá ser consertada por você, porque, de novo, repetindo, as soluções de web host vendidas no mercado são as mais baratas e não te dão poder de configuração e controle, ok? E qual a diferença de VPS para o host dedicado? O VPS entrou no mercado principalmente por causa da virtualização, e hoje tem uma coisa mais em cloud computing, que é o quê? Se você precisa de mais memória para aquele portal, para aquele seu site, seu blog, você vai contratar mais memória. Se você precisa de mais espaço em disco, você vai contratar mais espaço em disco. Porém, no caso da VPS e do host dedicado, 99%, 100%, 99,9%, desculpa, do caso da instalação, configuração, atualização do sistema operacional e até mesmo segurança e comandos de Linux dos básicos avançados, ficarão nas suas costas. Será sua responsabilidade cuidar disso. Então você precisará de conhecimento de intermediário avançado para garantir a segurança da sua solução de VPS ou de host, onde a responsabilidade do provedor dessa solução contratada será simplesmente de restartar o ambiente. Então, no caso de uma invasão, no caso de um ataque no seu ambiente, você terá que ter o controle, terá que ter noção do que é um log, do que é uma análise de firewall, do que é um IDS, um IPS que poderá ser instalado no seu ambiente para você chegar e configurar, parametrizá-lo de tal forma que você assegure as configurações do seu VPS e do seu host dedicado. A diferença da VPS para o host dedicado é que é o Virtual Private Server, que é o quê? Um servidor virtual que você está pagando tecnicamente por aquilo que você está utilizando, só deixando a cargo na empresa contratante o poder de start e stop daquela solução. O host dedicado não, uma máquina física dedicada para você fazer isso. E ainda tem as soluções de cloud computing, por exemplo, da Amazon e de outros grandes provedores, que vocês podem estar comprando adquirido e colocando os serviços, no caso, os recursos computacionais, como HD, disco, memória e outras coisas, de acordo com a necessidade do seu blog, do seu site. E o mais importante, uma das perguntas que chegam mais a mim na hora que a gente vai falar sobre as configurações e customizações de blogs com WordPress é o quê? Gustavo, qual é o dimensionamento de um servidor que eu preciso para um site? Essa resposta dependerá em muito das soluções de front-end e back-end que você terá para aquele WordPress. Como assim front-end? Quando você monta um serviço de WordPress, seja um web hosting ou virtual private server, a ideia é que você gaste inicialmente pouco dinheiro. Então, na maioria das vezes, vocês compram 256 MB, 512 MB, 1 GB de memória para aquela máquina virtual. E isso é pouca memória se você fizer uma análise da quantidade de memória que deve ser alocada para o seu PHP, que está na casa de 128 e vai a 256 MB. É claro que esse valor pode aumentar e muito mais a quantidade de memória alocada para o seu PHP, para o seu web host, se o seu portal for muito grande. Por exemplo, do Castrezana, do Cid não salva. E aí, como você resolve esse problema? Como que você resolve no caso de você ter uma solução de Virtual Private Service, uma solução de web host e você não ter tanta grana assim para despender para você melhorar a performance? Simples. Você pode contratar uma solução de cache, por exemplo, Varnish ou se não Cloudflare, que irá lhe auxiliar nesse processo, porque ele será o responsável pela resposta do conteúdo. A primeira vez que o usuário foi até o seu site, fizer a requisição GET HTTP, 201, e tiver o objeto de resposta, aquele objeto ficará armazenado no cache, e na próxima vez que o mesmo usuário, outro usuário, fizer essa mesma requisição, quem responderá não será mais o web host, e sim o cache, diminuindo o tráfego para a sua Apache ou Nginx, sua solução de WordPress, e até mesmo a quantidade de memória utilizada por ele. E mais, quando a gente fala sobre segurança, até ataques DDoS, até mesmo ataques de SQL injection, cross-site script, podem ser mitigados, diminuídos com essa solução de cache. Por quê?
Hoje, por exemplo, o Varnish tem uma solução que é o Varnish Service File, se eu não me engano, que é o VSF, que o pessoal brinca que vai se fuder, que é um conjunto de regras, utilizados para quê? Para você chegar e mitigar uma série de ataques que você pode receber no seu site. Por exemplo, ataques DDoS Layer 7, no caso que atacam camadas de aplicação, HTTP, HTTPS, o Varnish pode segurar perfeitamente. Ataques Layer 4, Layer 3, nem tanto. Ataques de SQL Injection, que são os ataques mais comuns, como de cross-site script, o Varnish pode segurar. Então isso é importante na hora que vocês estão estudando, na hora que vocês estão arquitetando o seu projeto, para você garantir o quê? Duas coisas extremamente importantes, que são performance e segurança. Ao decorrer desse web seminário, galera, por favor, vão colocando as suas perguntas. A gente vai reunindo as perguntas, se as perguntas se correlacionarem, responderemos até às 20 horas de hoje, às 8 horas. Beleza? Então, essa importância de você escolher o seu serviço de hospedagem do seu site é tamanha para você garantir a verificação, até mesmo a resolução de problemas futuros. Por exemplo, se você for invadido e está sendo atacado, você precisa ter acesso aos seus logs. Na maioria dos casos, quando você compra hospedagem de web hosting, garanto para vocês 99% dos casos, porque eu tenho vários projetos em web hosting, eles não fornecem diretamente a vocês os logs do Apache. Vocês têm que solicitar, e depois de um determinado período de uma pré-filtragem deles, é que esses logs serão liberados para vocês. Diferentes de soluções Virtual Private Server e host dedicado. Então, se o seu projeto é grande, se você precisa de controle, se esse projeto vale uma grana e é importante realmente para você, eu aconselho sempre a contratação de serviços como Virtual Private Server, host dedicado ou, se não, Cloud Computing. Se eu não estou errado, o serviço do Castrezana, que é o emet.net, está contratado, armazenado numa VPS, no Virtual Private Server, porque ele tem uma quantidade grande de acessos. E é mais seguro também, porque a segurança fica. Isso é importante. Esse quesito que ele falou de mais seguro é fato. Se o provedor de solução VPS possui um controle mais aferido quanto às configurações e parametrizações de firewall e da parte de diretórios, diferente da maioria das empresas de web hosting, a segurança será sim maior no seu VPS, se você comparar esses pontos que a gente acabou de colocar. Agora, é claro, se você deter conhecimento de segurança da informação e confiar na empresa de web hosting, aí sim você pode chegar a colocar a solução. Porém, o que pode acontecer numa solução de web hosting, host compartilhado? Se um determinado site, se um determinado blog está vulnerável porque ele não foi atualizado, automaticamente, quando ele for invadido, você também estará vulnerável. Por quê? Pela invasão naquele site, pela invasão naquele blog, que está hospedado no mesmo servidor que o seu projeto, ele poderá invadir o seu servidor e atacar todo o seu conteúdo. Por isso que quando você tem um projeto muito importante, quando você tem uma solução muito importante e não confia tanto assim na sua solução de hosting, o conselho que nós damos é que você chegue e faça a segurança junto com outra empresa, que seja, no caso, o VPS. O Henrique Galdino está fazendo uma pergunta bem interessante, que é a seguinte: caso utilizar o Varnish, não seria mais aconselhável também mudar o servidor web, por exemplo, do Apache para o Nginx? Essa é uma pergunta que eu sempre coloco para a galera que está trabalhando com o Varnish, Henrique. O Nginx, na verdade, é uma solução diferente de web server que mudou toda a parte de arquitetura na parte de responder workers e na parte de child. Então, ele melhora, assim, a performance de forma verdadeira, de forma clara para quem está utilizando. Como assim? Se você tem 4 servidores Apache, você muda para 2 Nginx. Porém, você muda para 2 só para ter redundância um do outro, porque o único servidor Nginx tem a capacidade de suportar a mesma quantidade de requisições web, HTTP e HTTPS, que um único servidor, que 4 servidores Apache. Isso é fato. Porém, quando você coloca um Varnish na frente e todo o conteúdo do seu projeto é estático, ficando assim armazenado no seu cache, para que eu preciso migrar do Apache para o Nginx se eu já tenho um Varnish na frente? Essa é a pergunta que a gente faz. De fato, você terá um ganho real na performance? Se eu já tenho um cache na frente, que já está respondendo 99% das minhas requisições HTTP, ou até mesmo HTTPS, no caso correto é você utilizar HTTP, para que então que eu vou migrar o Apache para Nginx? Bom, a resposta na maioria dos casos está na redução de custo, referente aos recursos computacionais contratados para aquela solução de web server, que no caso seria o seguinte: se você tem 4 Apache, você vai reduzir para 2 Nginx. Então a resposta que eu vejo hoje com a performance, no caso de você migrando, colocando o Apache, um Varnish na frente, tendo o Apache atrás, é simplesmente custo-benefício, porque o Varnish não está respondendo já
toda a sua requisição HTTP, quando você dá um wget espaço "-s" maiúsculo, espaço www.url.com.br e o Vanish está respondendo, cadê a requisição sendo passada para a Apache? Porque aquele conteúdo não é novo. Isso que vocês têm que passar. E até mesmo para a parte de segurança, porque se for feito um ataque DDoS Layer 7, um ataque na camada de aplicação, no caso HTTP, quem vai responder? O Apache ou o Vanish? O Apache. A pergunta abaixo do Matheus Chaves é interessante, mas qual a mudança real? Qual a diferença de comportamento entre o Apache e o Nginx? São várias mudanças. A quantidade de memória utilizada, a quantidade de CPU utilizada, a performance do servidor aumenta de forma exemplar. Isso é importante, a gente até fala no nosso curso de Vanish, Nginx e Apache. É um curso importante que já está sendo ofertado aí para a galera que acompanha o blog corujadti.com.br e nós teremos até um web seminário para dar explicação básica quanto a isso. Falando sobre segurança, vamos colocar o aspecto de segurança aqui, que é o tópico mais importante do nosso treinamento. Hoje, se você fizer um comparativo, fizer um benchmark de segurança entre Nginx e Apache, o Nginx ganha, porque uma série de vulnerabilidades que são encontradas no Apache não são encontradas no Nginx, principalmente por causa da arquitetura de Workers e Child que ele trabalha, no caso Children, ok? Continuando. Então, vocês terem ideia de como funciona o seu web host a partir da VPS é importante para quê? Para você pensar sempre que hackers pensam de forma diferente. Crackers pensam da mesma forma. Por que isso acontece? Simples, porque hoje, né, depois que inventaram o Google, o YouTube e o Wikipedia, até minha avó sabe hackear. Eu mesmo, quando fui hackeado, quando o Coruja de TI foi hackeado, o que aconteceu? Era uma vulnerabilidade do TeamTumb que eu não tinha me atentado, que eu não tinha verificado, e a partir do upload de um arquivo de imagem por causa de um erro de verificação de um plugin que eu estava utilizando no meu blog, para ser mais exato, o TeamTumb era tipo uma funcionalidade do tema do meu blog, eu fui hackeado. Por quê? Eu não tinha o conhecimento de causa nisso. Eu não pesquisei. O erro foi meu. Hoje há uma série de configurações, parametrizações e até plugins que nós falaremos um pouco à frente e mais a fundo no treinamento de WordPress em segurança, que mostrarão para você o seguinte: legal, você foi hackeado. Primeiro, como? É a primeira pergunta que você tem que responder. Por quem? Qual foi o arquivo infectado? Qual foi a vulnerabilidade explorada? E como eu assegurarei o meu blog, o meu site em WordPress para que isso não ocorra mais? E as perguntas, essas 5 perguntas, de cara terão um fator determinante e comum, que é o quê? Web hosting, VPS, hosting dedicado ou cloud computing. Qual destas soluções você possui contratado? Porque no meu caso, na época, eu tinha um web hosting e eu não conseguia dar find para fazer a procura de um arquivo. Eu não conseguia fazer a mudança de diretórios. Nada, eu estava limitado, eu estava algemado para fazer quaisquer alterações no meu ambiente. Com isso, eu fiquei preso dependente da empresa de hospedagem. Então, ter esse controle inicial é primordial porque no nosso treinamento nós colocaremos a mão na massa. Quando vocês prepararem um ambiente com WordPress com MySQL, nós rodaremos scanner de segurança e eu apresentarei para vocês esses scanners de segurança que vocês poderão rodar da casa de vocês, que darão se aquele WordPress, se aqueles plugins que você instala no seu ambiente estão vulneráveis ou não. Rodolfo Santana. Gustavo, se tenho 15 servidores web, toda a parte é aconselhável ter um Vanish? Sim, até mais, o Rodolfo. Na verdade, o Vanish chega e tem a capacidade de até mesmo responder por quase todo esse conteúdo HTTP estático que você tem no seu ambiente. Então, veja, toda a parte de segurança, para a parte de camadas de aplicação HTTP e até mesmo as requisições HTTP ficarão a cargo do Vanish. Então, em vez de você ter 15 servidores Apache, é claro que eu estou fazendo uma análise assim rudimentar e bem inicial, você poderá cair drasticamente para 3 ou 4 servidores Apache e 2 Vanish na frente, com quantidade de 16 GB de memória. É claro que essa quantidade de memória, já que na hora que você faz a configuração do Vanish, você coloca em malloc, toda a parte de recursos HTTP, sem ter persistência de arquivo, que o Vanish também tem a parte de persistência de arquivo, mas isso é uma feature ainda que está em desenvolvimento, você precisa ter memória RAM suficiente para armazenar aquele dado. Então, caindo ainda na parte de segurança, caindo ainda na preocupação que a gente coloca sobre segurança do seu WordPress, é importante que você entenda o seguinte: a maioria das vulnerabilidades encontradas hoje no WordPress estão associadas ao quê? Primeiro, os plugins mal desenvolvidos, que os desenvolvedores infelizmente não seguem as melhores práticas da criação da tecnologia necessária para aquilo. Segundo ponto, alguma vulnerabilidade, algum 0D que foi encontrado no próprio WordPress. E o terceiro último ponto é que encontraram alguma falha de segurança no teu blog. Ou, na verdade, na hospedagem do teu site, que é o quê? Senha fraca, uma parametrização, pode receber ataque de DDoS, e uma série de outras coisas que aí a culpa pode recair na empresa de host que você contratou ou em cima de você, dependendo do plano que você fez a contratação. Tá? Então, o que é importante na hora que a gente vai falar sobre segurança? Na hora que a gente vai falar sobre a parte de segurança de WordPress, na parte de segurança? É entender primeiro como que funciona o hardware.
O hardening, o que é? É assegurando ou um sistema operacional assegurando-se um WordPress. Então é importante lembrar o quê? Na hora que você está fazendo a parametrização e configuração do seu WordPress, você tem que ter garantido que antes o seu sistema operacional deve ter uma série de pré-requisitos, uma série de passos que já foram verificados, quanto atualização de pacotes, TANI do kernel, controle de usuários, cotas, chroot configurado, mode security para o teu web server, se ele for no caso o Apache, o Nginx ou o IS, NAXSI, Pro Nginx, que na verdade esses dois são Web Application Firewalls, ok? Firewalls, OSEC, IDS, parte de permissão de arquivos e a parte de permissão de diretórios. Quando vocês detêm o controle, no caso, vocês têm uma VPS contratada, uma solução de cloud computing contratada, vocês têm o poder de fazer isso. E no nosso curso de segurança focado em WordPress, nós trabalharemos no cenário do quê? No cenário que você tem uma VPS, no cenário que você pode fazer as configurações e customizações daquele ambiente para assegurar ao máximo, né, não é a segurança 100%, que isso não existe, o seu ambiente. Para quê? Você entender até que ponto de conhecimento técnico eu preciso ter para assegurar o meu ambiente. E até que ponto essa responsabilidade é minha e é do meu provedor. Isso é importante entender. Porque na hora que você faz a contratação de um serviço de web host, vocês têm que entender, tipo, um RACI, que é Responsible Account Consulting Information, que é o quê? Quem é responsável por tal coisa. Então, quem é responsável por restartar o servidor? É a empresa. Quem é responsável por assegurar o servidor? Opa! Antes de você dar essa resposta, e até mesmo saber, você tem que entender qual é o contrato que você possui. Para aí você passar para o segundo ponto, que é o quê? Poxa, preciso assegurar o ambiente, preciso fazer um TANI de sistema operacional, preciso fazer a configuração de um chroot, de um mode security, de um firewall, blá, 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 blá. Como que eu vou fazer isso? Eu detenho conhecimento para isso? Não, vou precisar de um amigo? Cara, vai ficar caro? Aí eu aconselho a vocês a utilizarem alguns plugins e algumas empresas de web host que há confiança nelas para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo. Então, na hora que você tem o hardening do seu sistema operacional feito, na hora que você tem a segurança que aquilo está legal, você passa para o quê? Para o hardening do sistema do WordPress, desculpa, que é o quê? Atualização constante de versões e plugins. Remoção do que não utilizar. E vamos voltar para o primeiro tópico. Como que é atualização constante de versão de plugins? É assim, galera. Você está lá no seu WordPress e tem lá o aviso do lado esquerdo que você tem que atualizar um plugin, é para atualizar na hora. Se está lá que você tem que atualizar o seu WordPress, é para atualizar na hora. Porque queira ou não queira... Pera aí rapidinho. Mentiu só, gente. Soro. Isso, que eu estou resfriado, eu preciso de um remédio da gente. Obrigado. Na hora que você tem um aviso que você precisa atualizar aquele WordPress, você de fato precisa. Porque provavelmente encontraram um bug que é crítico para aquele ambiente, que é crítico para aquela solução, ou se não uma vulnerabilidade que pode ser explorada e atacada ferrando com o seu WordPress. Então, assim a importância de fazer a atualização. Porém, antes de tudo, há necessidade de você fazer o quê? O backup do seu WordPress, o backup do seu banco de dados antes de iniciar o processo. E no nosso curso de WordPress e segurança, nós veremos o ponto que como que eu faço o backup quando é um servidor Linux? Eu posso botar esse backup na nuvem, no Dropbox, no Google Drive e em outras soluções com script. Ou se não, linhas de comando, como eu faço aqui. Então, todo dia eu rodo em 2 lugares diferentes esse backup. E a gente vai mostrar para vocês. Por quê? Antes de fazer uma atualização de plugin, antes de fazer uma atualização do versionamento do WordPress, há necessidade de vocês chegarem e fazer um backup para vocês voltarem do ponto onde parou. Segundo tópico, remoção do que não utilizar. Você está lá, fez a instalação do plugin, e esse plugin não será utilizado. Para que eu vou continuar com essa droga instalada? Porque já ocorreu um caso e que assim mesmo plugins desativados foram responsáveis porque o conteúdo estava lá, o arquivo estava lá e a vulnerabilidade estava lá, tá? Porque o arquivo está lá dentro do site, responsáveis pela exploração e, no caso, o encontro da vulnerabilidade e a exploração daquela vulnerabilidade e arrebentou o cara. Então, qual é o primeiro passo quando você tem o WordPress e instalou os plugins que está testando? Não gostou? Não vai usar? Deleta. Exclui, incluindo a exclusão dos arquivos. Mas é claro, se esse blog for um blog produtivo, um blog importante para vocês sempre deverão trabalhar com o ambiente UAT, com o ambiente de desenvolvimento, para que não ocorram problemas. PHInfo nem fudendo o que eu falo, que é o quê? As informações referentes de PHP no seu ambiente, você deve rodar um script via Shell quando for Linux ou via alguns plugins de segurança que hoje já possuem o WordPress e veremos isso mais a fundo no nosso curso, para você verificar se nenhuma informação que poderá ser utilizada contra você, não no tribunal, mas por hackers e crackers, está sendo provida via PHInfo. Então, isso é escaneado, é colocado para você saber se o seu blog está ok ou não.
WP-config, uma série de parâmetros e configurações, por exemplo, para você não deixar demonstrar o erro, para ter a parte de criptografia melhor, não deixar o WP-admin funcionar. Isso deve ser verificado e configurado constantemente. Plugins, utilize o que realmente for precisar. Você precisar. Por quê? Não adianta nada você instalar 30, 40 plugins, não vai usar nem metade disso. Então, precisou do plugin de Firewall? Utiliza. A Castrezano está me zoando porque teve um projeto nosso que eu instalei uma porrada de plugin de segurança e a gente ficava testando um a um, porque eu ficava passando o scan de segurança que a gente vai chegar para ver como que era a performance. Porque você tem um plugin novo e você quer testar, a ideia é o seguinte, instala, como ainda não está divulgado na internet, passa alguns scanners, faz alguns testes de segurança que nós veremos no nosso curso, e aí você verifica a integridade daquele plugin. Uma pergunta interessante do Matheus Chaves. Uma boa é sempre testar uma máquina virtual para depois jogar para alguma homepage de economia liberada para você fazer teste. Perfeito, Matheus. Hoje, com o advento da tecnologia de virtualização, a capacidade de você pegar e externalizar todas as configurações e os parâmetros feitos no seu WordPress e no seu MySQL para uma máquina virtual, fazendo a alteração da configuração do seu etc host e apontando assim para o seu site. Com isso, você sim fazendo a utilização do seu site na sua máquina e deixando o site de produção. Fez a alteração do seu site na sua máquina virtual, está tudo funcionando? Empacota, bota em produção, claro, antes fazendo o backup, para depois você colocar no ar. Ok? Poderia falar também sobre o acesso aos diretórios do WordPress, pois por padrão, se não fizer uma boa configuração de segurança, os diretórios padrão guardam informações acessíveis. Essa parte do plugin também pode ser acessível de transição de diretórios. Henrique Galdino, perfeito. E há hoje plugins de segurança e informação que fazem isso. É claro que quando você está trabalhando com a solução de Virtual Private Server, ou no caso o host dedicado ao Cloud Computing, há scripts, linhas de comando que podem lhe auxiliar nesse processo, tanto de busca como de solução desse tipo de problema que você colocou. Mas vejam, eu sou adepto da facilitação, da facilidade, da forma de que facilitaremos o trabalho de administração do seu ambiente. Então hoje existe um conjunto de plugins, que são os plugins que eu considero como plugins prioritários, no sentido de instalá-los no seu ambiente WordPress para que eles façam o escaneamento até mesmo de permissionamento de arquivos e diretórios e também da parte de segurança para verificar se tem alguma vulnerabilidade conhecida no seu blog, assim te assegurando. E mais, não adianta nada você escanear a porra do seu blog se o cara acha uma vulnerabilidade e não indica para você como você conserta a porra da vulnerabilidade. Eu fico puto da vida quando eu vejo isso. O plugin chega e fala, olha, tem uma vulnerabilidade. Tá, e aí? Como que eu conserto? E há um conjunto de plugins que fazem isso, que faz isso. E também veremos como podemos identificar e encontrar até mesmo na internet, no pai de todos nós, o Google, esse processo. E criarmos o raciocínio para isso, que é deveras importante. Como podemos assegurar o seu ambiente quando encontramos algum erro de algum plugin. Ok? E aí, que plugin que eu utilizo e recomendo? Esse é Bulletproof Security, o Henrique Galdino. É um excelente plugin quando você trabalha com Apache. Correto? Porque ele possui uma série de configurações e parametrizações feitas diretamente no seu arquivo .htaccess, htaccess, ok? Você não tem htaccess no Apache. Então, como você vai usar esse plugin? No Nginx. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai pegar configurações e parametrizações do Apache sendo migradas para as configurações e parametrizações do Nginx. Porque hoje, queira ou não queira, os maiores blogs de tecnologia da informação, OMED, Não Salvo, Sanitário Imperativo e tantos outros, incluindo o Coruja de TI, na minha humilde colocação, porque eu não tenho nem um terço dos acessos desses caras, utilizam o Nginx como front-end. Então, todas as configurações e padronizações de segurança do Apache são totalmente diferentes do Nginx. Por quê? As configurações são diferentes. O produto é diferente. A forma de colocar é diferente. Não o plugin, não os plugins para a segurança. E isso é importante. Então, alguns dos plugins de segurança que eu aconselho a vocês utilizar nessa parte do seminário que eu coloco para vocês é o quê? Esse conjunto que está aqui. Incluindo até mesmo o plugin da Sucuri. Que é o quê? Hoje, na verdade, há um conjunto de 3 empresas, incluindo Sucuri, a Six, Scan, que além de proverem o plugin de segurança, eles provêm o scan do seu blog, o WordPress, e quando permitido por você, quando uma vulnerabilidade é encontrada, identificada, o próprio plugin assegura o seu ambiente. Então isso é interessante porque, cara, a responsabilidade está para o plugin. Isso é interessante, mas há casos, e já foram identificados, utilizando o Sucuri e o SixScan, em que, infelizmente,
a vulnerabilidade foi encontrada, os plugins não foram atualizados a tempo e o bloco do determinado do fulano foi prejudicado. Então, no nosso curso, uma das nossas maiores preocupações é não dar a responsabilidade de atualização de segurança para o seu ambiente web, para o seu ambiente WordPress, nas mãos de pessoas terceiras, ok? Então, você quer levar papel, por favor, um copo d'água? Obrigado, porque o meu nariz está escorrendo por causa do resfriado e também eu preciso de água por causa da garganta, senão eu vou continuar falando. Então, a ideia do nosso treinamento é esse. Por quê? Galera, olha só. Não é falar mal de desenvolvedor web, não é falar mal de quem administra. O ponto é saber quais são os pontos de segurança que eu preciso me atentar quando eu estou instalando um blog novo, quando eu estou instalando o site. Me atentei a esses pontos. Fiz as configurações e parametrizações de acordo com o web server que eu estou trabalhando, de acordo com a configuração que eu estou tendo. Legal. Está pronto? Não. Não está pronto. Qual é o próximo passo? Passar scanners de vulnerabilidade, hoje que apresentaremos para vocês no curso, até mesmo eu posso falar para vocês, por exemplo, WP Scan, e uma série de outras soluções, para ver se todas as configurações, parametrizações e plugins foram de fato configurados de forma correta e segura, garantindo assim a mitigação de uma série de problemas de segurança no seu WordPress, no seu site. Então não é só você chegar... Obrigado. Desculpe, galera. Não é só você chegar e simplesmente fazer a instalação do plugin, fazer a configuração e parametrização do seu WordPress e não passar um scan de vulnerabilidade procurando por algum problema. Você tem que fazer isso. Você tem que mandar bala, procurar algum problema, procurar algum erro nas configurações. Como eu faço isso? No treinamento a gente vai fazer. Como? Por exemplo, você baixa um Backtrack 5, a versão 5.3, faz a atualização dele, que tem um script, a gente vai ver, e bota as ferramentas de scanner de WordPress e de web lá para rodar. Ou se não, instala também uma máquina virtual com Windows 7. E no caso também, tem mais pergunta. Gustavo, vou precisar sair daqui a pouco. Beleza, um abraço. Kali Linux, ótimo, Matheus. Pode utilizar também o Kali Linux. Depois dessas ferramentas de segurança instaladas, em máquinas virtuais à parte, você chega e passa o scanner de segurança para verificar se tem alguma coisa que ficou faltando. Se tiver, você tem que correr atrás e saber o que aconteceu. Por quê? Você vai saber se teve algum problema de SQL injection, cross-site script e tudo mais. Porque pode acontecer que o script de segurança, devido a alguma atualização, devido a alguma má configuração do seu ambiente, possa não estar funcionando de acordo com a sua necessidade e o seu blog, assim mesmo com ele instalado e ativado, esteja vulnerável. E aí você está ferrado. Então, aprender como configurar e parametrizar o WordPress, configurar e parametrizar o servidor web, configurar e parametrizar o Nginx ou Apache é pré-requisito para você trabalhar com isso numa grande empresa. Se você não tem esse pré-requisito, o que você faz? Poxa, eu preciso de gente para me ajudar. E essas pessoas precisam ter qual conhecimento? Esse que nós passaremos para vocês. Então, essa é a ideia. Então, assim, pegou um site, pegou um blog famoso no ar, botou alguma coisa no ar importante, vocês precisam sim ter um scan de vulnerabilidade para colocar a coisa para funcionar, para testar e ver se a segurança que estava rodando ali, que foi configurada naquele ambiente, de fato está funcionando. Ok? Gente, vamos abrir aqui para algumas perguntas. Vamos lá. Gente, perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para ser colocada? Não? Nada? Gustavo, e como cobrar por esse serviço? Qual o serviço, Rodolfo? O serviço, no caso de scan de vulnerabilidade, fica complicado, Rodolfo, você cobrar por isso. Porque se você não for um profissional conceituado e com conhecimento técnico para segurar o ambiente, fica complicado. Hoje, na média, a galera cobra de 50 a 300 reais, dependendo do grau de expertise do indivíduo. Mas assim, para o WordPress, brother, você já tem plugin, uma série de ferramentas que faz essa verificação. Então, assim, não é difícil. Entendeu? Cobrar por isso seria complicado, porque já tem uma série de ferramentas, tem uma série de treinamentos, tem uma série de coisas que já fazem essa configuração de segurança. Para vocês, agora eu vou voltar a respirar. Como calcular isso? Cara, depende do seu conhecimento, depende das parametrizações de segurança, depende de uma série de coisas. Eu posso chegar e mostrar para vocês depois. Dá licença um minutinho só, galera. Como que as grandes empresas fazem uma planilha de cobrança quanto a isso? Que é uma das coisas mais simples de fazer. Dá para se cobrar, se calcular? Dá, mas
Vou ser sincero, tem tanta ferramenta hoje no mercado que faz isso, que automatiza o processo e consegue identificar aí boa parte das vulnerabilidades e até mesmo mitigá-las. É claro que quando temos zero day, que é uma vulnerabilidade nova, que não foi identificada, não foi explorada ainda de forma popular, até mesmo uma grande empresa com grande conhecimento não conseguirá resolver o problema rapidamente, mas pode encontrar. Seria uma análise geral. Análise geral do que? Sim, Rodolfo, seria uma análise geral. Tá? Seria uma análise geral. Tá. Até agora foi explicada essa parte básica de segurança, boas práticas e tudo mais. Correto, Matheus? O curso em formato à distância será gravado e disponibilizado para download? Sim, Ricardo, o curso será disponibilizado para download. Mas ferramentas fora do WordPress, quais utilizar? Ah, boa pergunta, Matheus. Ferramentas fora do WordPress, o WP Scanner e o Akunetix são excelentes ferramentas. O Akunetix é pago e o WP Scanner você pode baixar e até mesmo instalar no Mac, no Linux, no Windows. Tá? É bem simples de você instalar e utilizar. Karen Watanabe, um plugin chato de mexer é o WP Super Scanner ou Goblau. Fazer configurações erradas pode causar vulnerabilidade? Sim, Karen, pode causar. E hoje, com o advento do Varnish, e hoje planos tão baratos como da King Host, sem fazer jabá, e até mesmo a utilização de soluções de Virtual Private Server e Amazon, você pode instalar um Varnish facilmente, vai demorar 30 minutos para você subir no ar e ter um resultado N vezes superior se você comparar com o Super Cache. Resultados superiores no quesito performance e até mesmo segurança de informação, já que uma série de parâmetros e configurações em regras do Vanish podem ser setadas para você assegurar aquele ambiente e, com isso, passar a responsabilidade de alguns scanners e algumas respostas e a parte do Nginx para o Vanish. Tiago Valadares. Sou designer e uso WordPress em freelancer. Esse curso é para mim ou é melhor estudar algo antes? Tiago, eu digo que esse curso é focado naqueles que querem aprender mais sobre segurança da informação. Eu não posso dizer para você se esse curso é o mais recomendado para você, porque, por exemplo, estão perguntando se a gente vai ter coisa mais avançada. Sim, a gente vai ter mão na massa. A ideia é montar um web seminário para explicar isso, como verifica problemas de segurança, como roda os scanners, quais são as 10 maiores vulnerabilidades do pessoal da WASP, como que é feito um SQL injection, como se proteger do SQL injection, do cross-site script, como escanear. A gente não vai aprender como fazer ataque, a gente vai entender como os ataques funcionam, entender quais são os parâmetros e configurações que você precisa fazer. Então, assim, Thiago, se você deseja ter um conhecimento de básico para intermediário quanto à segurança e assim poder auxiliar toda essa parte de configuração dos seus clientes e seus ambientes, eu aconselho você fazer esse treinamento que é focado para você. Se você quer uma coisa mais avançada de codificação para colocar pontos de verificação de cada código, aí eu aconselho você fazer um curso de fato de PHP. Gustavo, como funciona os falsos positivos desse plugin? Depende do plugin, Natan. Muito falso positivo, infelizmente, tem que ser analisado caso a caso e com a sua experiência na hora que você pega os logs. É importante também você entender o seguinte, cada falso positivo é legal de você ter para você criar uma inteligência do seu ambiente, saber quais são os tipos de ataques que estão rodando. Então, assim, o interessante é, resumindo, caso você tenha um blog importante que valha dinheiro a você, além de ter esses plugins básicos, tem alguns plugins pagos, por exemplo, da Sucuri e da Sales Scanner, que são importantes você pagar para você manter um pouco a segurança, porque se você tiver alguma dúvida mais avançada, você pode abrir um chamado e pedir auxílio para eles, ok? Rodolfo, claro. Rodolfo de novo, seria cobrar pela consultoria, é isso? E qual profissional que faz serviço se eu não quiser fazer? Cara, no caso seria um profissional que administra a parte web e a parte de servidores webs, né? No caso até de segurança. Hoje, infelizmente, essa parte é um tanto complicada. Veja, se você está falando de assegurar o seu WordPress, a ideia nesse treinamento é essa, é passar para vocês do conhecimento básico ao conhecimento intermediário, quais são os pontos que você precisa assegurar o seu WordPress, até mesmo o seu webhost. A coisa mais avançada, aí você teria que fazer um treinamento avançado de pentest para você entender como funciona. Mas eu garanto para vocês que boa parte das vulnerabilidades que são exploradas, identificadas aí no mercado, focado em webhost, serão sim apontadas e vistas no nosso treinamento à distância ou presencial aqui na Network. Então, se você contratar respondendo uma empresa de hosting, de web host, a responsabilidade pela manutenção do seu site, até mesmo a segurança no quesito web server, será da empresa de web host. A sua responsabilidade será o quê? No permissionamento e na parametrização de alguns dos seus plugins na sua solução de host. Ok? Desculpa, de WordPress. Então você tem lá um web host
Quem é que faz a configuração do Apache? Empresa de host, porque é um web host. Quem é que faz o permissionamento? Dependendo dos privilégios que a empresa provê a você. Caso contrário, todas essas configurações e parametrizações ficarão a cargo deles. Instalei um plugin novo e ele foi responsável por exploração da vulnerabilidade no meu ambiente e meu ambiente cagou todo. De quem é a culpa? Sua. Quem faz o backup do meu ambiente? Você ou eles? Você, mas é claro que tem algumas empresas de host que fazem essa parte de backup também. Beleza? Ricardo, existe algum pré-requisito para acompanhar o curso? No caso, Ricardo, seria os conhecimentos, na verdade, conhecimentos de sistema operacional Linux e o conhecimento de web para você poder trabalhar no dia a dia, ok? Mas é difícil encontrar um cara desses? Mas é difícil encontrar. É difícil, cara, um cara com boa vontade que não queira te ferrar, te sacanear. Mas tem gente que vai te ajudar com certeza. Henrique Galdino, curto o N-Stalker para verificar a aplicação quando estou no Windows. Muito boa solução e ela funciona, o Henrique Galdino. Ela funciona. Eu sou mais a favor da Phonetics e vou dar um dado testão e uma série de outras ferramentas que existem no mercado aí que a gente pode brincar. Mas, se a ferramenta faz o scan e a verificação do teu ambiente com segurança, manda bala e utilize, vamos testar. Leonete. Gustavo, esses plugins para sua maior parte não fazem as mesmas coisas ou usaremos de acordo com a necessidade? Excelente pergunta do Lenon Leite. Sim, boa parte desses plugins, eles fazem praticamente a mesma coisa. Porém, infelizmente, não temos um plugin que faça tudo o que nós desejamos de uma forma correta. Então, é bom a gente trabalhar com um conjunto de plugins. É claro que o conhecimento nos diz a seguinte coisa quanto ao WordPress, que é o seguinte: quanto mais plugins temos instalados no nosso ambiente, mais limpo ele fica. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Né? Na hora que a gente for montar um ambiente básico, a gente vai vendo plugin a plugin, o que ele vai fazendo, quais são os parâmetros que você tem que ter, o que você tem que bolar. Plugin, por exemplo, para bloquear tentativas do WP-admin, porque se o cara tentar várias vezes o login de administração, como você vai fazer para resetar, porque você vai ter que ter um PHP admin para você ir lá e resetar a senha do teu administrador, a parte de diretórios do MySQL, a parte de comunicação com o MySQL, como que é feita, se é via interna ou via internet, aí tem que ser assegurada. Isso, uma série de pontos que você tem que ser vistos para você tentar verificar todas as pontas do seu quadrado e, com isso, assegurar esse seu ambiente. Esse seminário será disponibilizado para download? Ricardo, a resposta é sim, eu estou gravando-o para isso. Sendo gravado de forma correta no meu laptop, com certeza eu vou estar disponibilizando-o para vocês. Ok? Mais alguma pergunta, galera? Como podemos confiar no resultado desses plugins? Digo, não seria ideal utilizar mínima de plugins e a configuração na mão? Olha, Raquel, na verdade é o seguinte, a configuração de forma manual, ela é muito complicada de ser feita. Tem alguns parâmetros que, infelizmente, você não pode colocar a funcionalidade de, por exemplo, de Fire, como é prometido em alguns plugins, direto no seu WordPress. É claro que você está colocando um ponto importante. Sim, seria melhor, mas tem um risco de alguns outros plugins não funcionarem. Porque, queira ou não queira, na hora que você instala um plugin, você pressupõe, e eu repito, você pressupõe que esse plugin não vai conflitar com outros. Mentira. Há casos que alguns plugins instalados no seu ambiente inviabilizam, por exemplo, a atualização do seu WordPress. E aí você tem que desabilitar todos os seus plugins para depois atualizar o seu WordPress. Então, assim, esse ponto que você está dizendo, sim, fato, é verdade. Mas, assim, você ter que reinventar a roda é complicado, né? Então, você pode sim pegar as funcionalidades dos melhores plugins, se você tiver tempo e uma equipe para isso com o conhecimento necessário, você pegar as funcionalidades e migrar essas funcionalidades diretamente no seu tema, diretamente no seu WordPress. Mas isso vai te dar um trabalho da porra, que toda vez que tiver um plugin novo, uma funcionalidade nova, principalmente no ambiente de redação, que você tem trabalho constante, você vai ter que verificar e vai ser foda. Mas, queira ou não queira, você vai ter uma segurança maior. Porém, você vai criar um Moby Dick, né? Vai ser uma baleia branca gigantesca no imaginário de um capitão louco, que quando o outro capitão chegar vai falar, que porra é essa? Eu nunca ouvi falar nisso, que é um Moby Dick. Rodolfo, para curso necessariamente uma máquina Linux? Qual é esse? Rodolfo, de preferência nós pedimos sim uma máquina Linux, para vocês trabalharem, que é a melhor solução. E em 99% dos casos de soluções de hosting no mercado com WordPress são as utilizadas. Cleiton Souto, próxima pergunta. Quem já comprou um treinamento tem quanto desconto? Nesse? Nenhum.
Esse treinamento já custa R$200, acho que é a distância, não lembro agora os valores. Tem que acessar lá o site, deixa eu ver o site. Deixa eu ver lá. Boa pergunta. Quanto custa esse treinamento? Ah, tá aqui. Um sábado inteiro, custa R$200, R$300 a distância. Porra, gente, tá barato. Ainda parcelado de PagSeguro? Também, né, Cleiton? Por favor. Se você for fazer um treinamento de segurança em outro lugar, aí vai pagar 600, 700, 800, 1.500, 2.000 reais. Então tá bem barato o dia inteiro. É claro que eu sempre falo para vocês optarem pelo presencial, quando vocês estiverem aqui em São Paulo, por aqui, porque, cara, tem uma troca de ideias muito maior. A rede daqui é 100 megabits, a gente pode brincar, pode montar uma série de laboratórios, fazer uma série de testes de segurança, até mesmo de performance nesse treinamento, sem extrapolar a quantidade de horas necessária para o treinamento e até mesmo a matéria que a gente está dando, porque a gente tem outros treinamentos para ministrar, né? Ninguém é bonzinho demais. Eu sou muito bonzinho demais, ninguém é bonzinho demais. Próxima pergunta. Alguém mais tem perguntas? Natan, tem certificado de conclusão? Sim, Natan, você receberá um certificado de conclusão ao término do treinamento com a quantidade de horas que você fez, 8 horas, e dizendo que você aprendeu a trabalhar com isso. E mais, conhecimento. Querendo o treinamento presencial é bem interessante, você trazendo seu laptop, seu material, porque você vai trocar ideias, vai trocar plugins, informações de teste, informações de segurança, até mesmo de performance aí, que ninguém sabe tudo. E a ideia é a gente trocar informação, trocar ideia no nosso dia a dia, né? Tem uma equipe grande que pesquisa aqui parte de vulnerabilidade, mas é importante a gente trabalhar com isso e ver como as coisas funcionam. Então, treinamento presencial eu acho mais legal. Meninas e meninos, mas o curso à distância terá também hands-on? Sim. Como será o hands-on no curso à distância? Natan? Será da seguinte forma. A gente vai passar os laboratórios e a gente vai passar para vocês o que vocês precisam fazer comando a comando. E vocês verão lá comigo na aula, junto com o pessoal, o que a galera tem que fazer. O legal vai ser o seguinte. O camarada lá fez a pergunta X ou deu uma dica legal do treinamento presencial. Essa dica, essa pergunta poderá ser compartilhada com vocês, já que o treinamento será ministrado e gravado ao mesmo tempo. Quer dizer o quê? Treinamento presencial sendo feito ao mesmo tempo, em conjunto com o treinamento à distância. Ok? Ricardo, como correrá a gravação para a galera à distância se o treinamento será presencial? Fiquei na dúvida sendo que toda a atenção será dada ao pessoal presencial. Na verdade, todo o treinamento é aqui. Eu não sei como vocês viram numa sala de aula, mas a gente tem a cadeira e tem o laptop. E eu tenho que mostrar todos os comandos. Esse laptop que eu estou trabalhando é um laptop MacBook Pro Air não, Retina, que tem a conexão HDMI aqui do lado. E fica no televisor que tem a resolução 1080p. Toda hora que eu estiver fazendo os comandos e fazendo o share do material, vocês vão estar olhando na tela para mim e eu vou estar olhando para a turma que está na minha frente. E eles terão um telão do lado acompanhando o dia a dia. Então, assim, vai ser bem legal. É recomendada a compressão em página WP? Página WordPress não, página HTML. Sim, é recomendado que você tenha um ganho de performance de até 80%, dependendo dos objetos ali contidos. É claro que você pode passar essa responsabilidade até mesmo para o Vanish. Na verdade, correto é passar essa responsabilidade para a parte com o Nginx, botando alguns plugins ou configurando um Mode Deflect ou a parte de plugins do seu, a parte de compressão do seu web server. Mas aí você tem que instalar glib, zlib, que são as bibliotecas pré-rex para que funcione o algoritmo de zip, que é o algoritmo free, que o cara morreu, se não me engano, em 2000 e ficou na miséria. Povo, mais alguma pergunta? Ainda temos turmas, temos vagas para o treinamento presencial, treinamento à distância. Tá? O treinamento presencial será feito aqui ao lado do metrô São Bento, na Líbero Badaró, 471, 14º andar. Você, empresa serve com ambiente com custo-benefício para utilizar nesse curso? Você, empresa de serve com ambiente com custo-benefício? Lenon Leite, você recomenda... Desculpa. Lenon, não entendi a sua pergunta. Desculpa, não entendi. Você recomenda empresa de serve com ambiente com custo-benefício para utilizar nesse curso? Ah, uma empresa... Tá, King Roxo. King Roxo é boa. A Amazon é excelente. A Amazon, se eu não me engano, agora está aceitando até cartão do Brasil. A Amazon acho que está aceitando até cartão do Brasil, se eu não me engano. Acho que parou dessa frescura. Ah, o Facebook está aceitando boleto bancário, transferência via Itaú, Bradesco aqui no Brasil, tudo. Então, bora. Funciona qualquer coisa. My people, e aí, o que vocês acharam do web seminário? É claro que quando tivermos o treinamento, muito material será dado, são 8 horas de treinamento, muitas dúvidas serão esclarecidas, muita informação será trocada, muita coisa será vista no nosso dia a dia. Tudo sendo gravado e depois disponibilizado para vocês no YouTube, para que vocês consultem posteriormente a aula em caso de ter esquecido alguma coisa, querer uma dica ou algum material que seja consultável.
HostGator é bom? Sim, HostGator é bom. Valeu, show de bola, bastante esclarecedor. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, isso é importante aí. Na verdade, como eu falo rápido demais, todos os seminários são programados para 45 minutos e 15 minutos de perguntas e respostas para que a gente não estoure o tempo. É importante frisar, amanhã farei anúncio do restante dos treinamentos de hardening para servidores, virtualização, Big Data que a gente vai ter, e todos esses treinamentos que estamos anunciando novos, teremos um web seminário gratuito para que você tire suas dúvidas, coloque seus pontos, veja qual material que vai ter, qual material que não teremos, e também saber se esse treinamento é indicado para vocês ou não. Parabéns, ótimo webinar, amanhã tem Mobicon, beijos, não sei o que é Mobicon, enfim. Quero participar da aula presencial, tem direito de ver o vídeo gravado posteriormente? Sim, Cleiton, tem direito. Valeu, show de bola. Tem direito, vai ficar disponibilizado. O treinamento de Big IP, você vai falar de Hadoop? Sim, vou falar de Hadoop, cara. Vou falar de Hadoop. Hadoop? Não, isso é Hadoop. Hadouken? Hadouken? Shoryuken. Vamos falar, sim, de Hadoop. Será um treinamento bem bacana, que a gente vai fazer instalação, configuração básica, veremos os conceitos básicos de Hadoop, de todas as soluções de Big Data, explicar o que é Big Data de fato, como que as empresas estão utilizando, como as empresas estão trabalhando. Esse treinamento será também de 2 dias aqui no escritório da Libero Badaró. Dúvidas? Só uma dica. O áudio está ótimo, mas atrasa em relação ao vídeo. Não está atrasando o áudio em relação ao vídeo aí para você? O problema é que a conexão internet aqui está boa, Cleiton. Pode ser algum problema aí do lado de vocês, que aqui eu não quero o áudio, ele é comprimido, uma compressão bem maior do que o vídeo. Aí pode ter esse problema da ferramenta. Eu estou utilizando o cabo direto, uma conexão de 100 megabits, então acho que eu não teria grandes problemas aqui, né? Mas obrigado pela dica, tá anotado, eu vou verificar junto com o pessoal depois. Muito obrigado pela dica, viu? É importante. Parabéns pela força. Muito interessante o conteúdo do Tô Saindo Brasília pro Hacking Day. Valeu também. Para mim também. O pessoal de Harden do curso anterior terá direito ao treinamento de Harden agora? Ricardo, sim. Todos os alunos que fizeram o treinamento anterior de Harden receberão um link para fazer esse treinamento gratuito de web e de SEO. Então, todos aqueles que fizeram o treinamento de Harden no passado receberão um link gratuito do treinamento de Harden de SEO e de web que eu vou anunciar amanhã. Beleza? Receberão um link por e-mail que eu tenho e-mail de vocês. Tranquilo? Compromisso? Corujitei. Tá bom. Próximo ponto. Hacking Day. Hacking Day está na quase sua última semana. Falta mais uma semana para o evento aí. A gente está preparando um monte de coisa aqui, equipe do Corujitei. Quem não comprou o ingresso, compre logo. Vai rolar uma série de coisas, uma série de atividades bem interessantes. Falei com os patrocinadores, terá um sorteio de um monte de coisa. Então, quem não comprou o ingresso ainda, por favor, acesse www.hackingday.com.br e comprem já o seu ingresso, garantam já a sua participação num evento de segurança focado para quem não entende nada, entende alguma coisa, mas não precisa levar um livro de ser completo para entender o que o palestrante está falando no evento, na metade do evento ou pós-evento. Dúvidas? Eu devo fazer outra palestra online de cluster, Hacking Day do lá. Sim, sim, sim. Henrique, de novo, todos os nossos treinamentos e cursos, nós teremos web seminários para explicar o que vai rolar, o que não vai rolar, tirar algumas dúvidas, tirar alguns pontos importantes, esclarecer tudo que vocês tiverem aí com ideias para a gente estar ajudando a galera que está na área. Ok? Vai rolar um AD de Hacking Day? Não sei ainda, estou vendo. Não vou te responder agora. Acredito que não. Mais alguma pergunta? Todos os treinamentos serão ministrados por você? Boa parte deles, sim. Por enquanto, acho que sim. Boss, Vanish, todos os outros, sim. Estou procurando alguns parceiros. Vamos ver se eles vão ter o conhecimento necessário e farão material didático para vocês. O treinamento que a gente lançou hoje em parceria com a Brasport foi um treinamento focado em Amazon, AWS, né, utilizando o livro recém-lançado do Dr. Manuel Veras, que fala muito bem sobre a utilização dos recursos computacionais Cloud Computing providos pela Amazon. O treinamento será totalmente em português, com material em português. Você compra o treinamento, receberá o livro em casa e fará o treinamento sobre Cloud Computing. Se eu manjo muito? Eu não, Ricardo. Eu só me ferro muito. Muito, muito, muito. Você não tem noção quanto eu me ferro. A gente sempre se ferra. Então, cara, eu sou da seguinte premissa. A gente vai aprendendo com cada ferrada que a gente vai tomando. Então, e a ideia é trocar informação. Cara, ninguém sabe tudo.
A gente tem que aprender cada dia, a gente tem que ver. Eu fico puto da vida dos caras que se vendem com um dos bambambãs do conhecimento técnico, quando chega na hora na frente do grande cliente, o cara não entrega nem um terço do que ele falou. E o cliente manda ele embora. Fazer o quê? A vida é assim. E a gente vai aprendendo com todos os nossos erros, né? Galera, vou desligando a nossa webcam, vou desligando o nosso material. Ficou interessado no treinamento? Por favor, acesse o blog corujadti.com.br, o blog da Tecnologia da Informação, veja o nosso material, compre os nossos cursos. Dúvidas, reclamações, pré-requisitos, acessem lá, hackingday.com.br, comprem logo o seu ingresso para o evento e participe de um dos maiores eventos de segurança e informação do Brasil, 4ª edição. Vamos lá, obrigado galera, fui, muito